Nobres cavaleiros, belas donzelas, eu sou o Legionário Pernambucano. Hoje falaremos sobre a história de mais uma cidade, no caso, Florença. Sua história começa antes da fundação da cidade, com seus primeiros povoadores, ou os primeiros povos a habitarem no local, os etruscos. Porém, com a expansão do Império da República Romana, os etruscos acabaram sendo empurrados, conquistados pelos romanos. E depois que cessa o tempo, Júlio César, a lenda, Júlio César, uma das pessoas mais lendárias que já existiu em toda a história, e não tem que questionar isso, tornou o local que futuramente se tornaria a cidade de Florença um retiro para guerreiros e soldados aposentados. Ele deu o nome do local desse pequeno vilarejo de Fluência. Florença iria crescer, porém, meio que com a decadência do Império Romano, iria sofrer de várias disputas entre povos germânicos, até que em 1764, ou em 1764, eu não me lembro ao certo, Carlos Magno invadiu e conquistou a cidade de Florença, fazendo ela parte do reino da Toscana. Desse jeito, Florença acabaria tendo um crescimento simplesmente desenfreado, ao ponto de lá pelo século XI já ter o status de cidade-estado, e 300 anos depois já contaria com 100 mil habitantes. Bom, o que acontece é que nenhuma cidade de ferro, e acabaria que Florença acabaria sofrendo bastante com a tão conhecida peste negra, que iria causar a desgraça de vários povos da Europa. Iria ser muito prejudicial para o continente europeu. Florença iria sofrer bastante com a peste negra. Porém, o povo de Florença sempre muito resistente, casca grossa, iria logo se recuperar. E já no final do século XV, já retornaria a ser uma das grandes potências da Europa. E além disso, Florença foi o berço do Renascimento italiano. Os Médici, a família que governava a cidade de Florença, patrocinava gênios como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e uma das maiores lendas, Dante Alighieri, que eu ainda vou fazer a história desse homem. Mas resumidamente, ele foi o humano mais cabuloso da história, porque o homem desceu até os confins do submundo, foi até o purgatório e subiu ao céu. Simples assim. Bom, mas enfim. O que acontece é que, como eu já falava, os Médici eram quem governavam a cidade de Florença e eram quem patrocinava os renascentistas. Bom, o que acontece é que com o fim do Renascimento, os Médici não iriam durar muito com os governantes de Florença. Logo, franceses e austríacos iriam dividir o comando da cidade de Florença. E ainda mais, depois de alguns anos, Florença iria ser conquistada por Napoleão Bonaparte. Mas com o fim do Império Napoleônico, com o fim das Guerras Napoleônicas, Florença iria voltar para o controle de seu povo. Até que em 1865 foi proclamada capital do Reino da Itália. Bem, isso durou até quando Roma foi conquistada pela Itália, porque depois que Roma foi conquistada, logo ela se tornou capital. E faz sentido, né? Por favor, né? Roma é uma cidade muito mais famosa e influente do que Florença. Por mais que Florença seja uma cidade muito famosa, muito influente, que tenha sido muito respeitada ao ponto de ser conhecido como a Atenas medieval, Roma é Roma, não tem como questionar. Bom, Florença, como sempre, estava no seu crescimento desenfreado, até que chegamos na Segunda Guerra Mundial, quando por um ano os malditos alemães ocuparam Florença. E eles optaram por ter destruído boa parte das obras de arte que tinha na cidade, um verdadeiro vandalismo. E o que acontece foi que,
Foi uma grande destruição, mas não se comparava o que aconteceu há mais de 20 anos depois, 1966. Houve uma inundação em Veneza e simplesmente a destruição foi maior ainda do que causada pelos alemães lá na Segunda Guerra Mundial. Bom, mas depois dessas pequenas catástrofes do século XX, a influência voltou a crescer. E nos dias de hoje é uma das maiores cidades da Itália e uma das que mais atrai turistas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa bodega de vídeo e tchau!